A leitura da palavra do nosso Deus, que está no livro de Atos, no capítulo 13. Atos, capítulo 13, a partir do versículo 1. Aleluias, glórias, glórias, glórias a Deus. Atos, capítulo 13, versículo 1 diz: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Louvado seja o nome de Jesus, Pai celestial. Glorificado para sempre seja o teu santo nome. Seu a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Precisamos constantemente que tu fale conosco. Então, ser servido a continuar falando conosco nessa noite, pelo poder do nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, o que nós queremos falar nesse momento aqui é algo muito importante para nossos dias atuais. Muito importante. E a Bíblia aqui nos fala, conforme nós lemos aqui, capítulo 13, verso 1, que na igreja em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Profetas e doutores. E estava ali Barnabé, Simeão, outros, e Paulo. Mas o que nos chama a atenção, a verdade, é que estavam servindo ao Senhor, mas estavam jejuando, estavam orando, estavam jejuando, e naquela reunião de crentes, naquela reunião em que havia uma dedicação a Deus, e não era, ninguém estava brincando de orar, de jejuar, e dá-se a entender que eram pessoas compromissadas com o reino. E quando há pessoas compromissadas com o reino, as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. E não é da vontade do homem, da vontade de Deus. E como estavam ali reunidos, como diz a Bíblia, servindo ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha, irmão, disse o Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo ainda fala em nosso meio. Eu creio. Mas o Espírito Santo só fala aquilo que é do interesse do reino. É isso que precisamos aprender. O Espírito Santo não vai falar aquilo que é do meu interesse, mas aquilo que é do interesse de Deus, do reino. E naquela reunião, segundo a Bíblia, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Que maravilha, meus irmãos. Aleluia. Aqui podemos entender que não é ninguém, não é alguém que se chama. É o próprio Deus que chama para uma obra missionária. Missionária. É o próprio Deus quem chama. E Deus já havia falado com o próprio Ananias, em Atos capítulo 9, acerca de Paulo, da grande obra que tinha na vida dele, para levar a palavra, para sair pela Ásia, Europa, aonde precisava chegar o Evangelho, aonde precisava chegar a palavra de Deus, e alguém precisava estar lá, mas essa pessoa ou essas pessoas é o próprio Deus quem as escolhe. Eu posso até ter o desejo, mas eu preciso saber se é da vontade de Deus. Porque hoje, meus irmãos, as pessoas se intitulam como missionário, como pastores, mas não é da vontade de Deus. A pessoa dá aquela vontade no coração, eu acho que eu vou ser missionário. Aí me deu vontade de ser pastor. Aí alguns vão lá na internet, compram uma carteirinha, aí vai lá, faz uma inscrição, paga lá um dinheirinho, paga, sei lá, uns 90, 100, 200, 300 reais. Aí já chega na casa dele um certificadozinho de missionário, de pastor, porque agora estão assim, perguntam, você quer ser o quê? Nós temos aqui várias mercadorias. Nós temos aqui certificado de presbítero, de pastores, de missionários, de reverendo, de bispo, de apóstolo. É só você escolher. Lógico que cada um tem um preço, depende do grau que você quer. E aí o sujeito vai lá, desculpa a expressão sujeito, mas eu não acredito que tenha outro adjetivo para isso. Vai lá na internet, conversa e tal, e manda o dinheirinho, paga e chega pelos correios para ele. E ele sai batendo de porta em porta, de igreja em igreja, né, com uma pastinha, aquele sapato brilhoso, aquele terno bem justinho, engraçadinho, dando carteirada, dizendo que é missionário. É nada. Missionário nada, mentiroso, enganador. Não foi Deus quem chamou. Tá de historinha. E pior é quem bota no altar. O pior é quem dá oportunidade. Tem que ficar sentadinho lá, tomar o gostinho primeiro. Não aprender a engatear e já quer andar. Nem engatear aprendeu, mas já quer andar. Aleluia. Isso é um ponto. Tem o outro também que se diz missionário, nem da igreja sai. Não sai da igreja não. E é missionário. Não entrega um folheto. Não faz um ar livre. Não vai nenhuma cruzada. Mas aí deu aquela vontade no coração de ser missionário. A questão é, foi Deus quem chamou? Porque, irmãos, quando Deus chama, sabe que chama pessoa corajosa. Não tem medo de morrer. Não tem medo de bandido, não tem medo de nada. Entra em qualquer lugar, Deus mandou, está entrando. Porque tem um bocado de gente missionário. Se falou para entrar para ele numa comunidade, ele logo diz, como é que é lá a comunidade? Como é que é a comunidade? É perigoso lá? Só, é perigoso. Então é o seguinte, acho que eu não vou não. Ah, mas não é missionário? Não disse que Deus chamou? Que Deus é esse que chama e a pessoa não quer entrar numa comunidade para poder pregar a palavra de Deus? Se passou ali uma pessoa com a arma na cintura, vigia que passou com a arma na cintura. Vai dar tiroteio aqui. Esse é o missionário. É o missionário moderno do século 21.
Porque quando é Deus que chama, porque segundo a Bíblia, é diferente. E foi o Espírito Santo que falou. Foi ele que determinou e deu uma ordem. A parte, olha só, e servindo eles ao Senhor. Primeiro que estava servindo a Deus. E jejuando. Estavam em consagração. E não era intenção nenhuma de fazer nada, não. Estava orando e jejuando. Estavam se consagrando. Não estava, irmão, vamos orar para Deus levantar alguém. Vamos orar, irmãos. Se a igreja ora, se a igreja jejua, se a igreja se consagra, Deus entra em ação. Porque Deus quer uma igreja que ore, uma igreja que jejue, uma igreja que se consagre, que leva a obra a sério, uma igreja compromissada com o reino, uma igreja corajosa, que zela pela obra e pela palavra, uma igreja de princípio cristão. E aí a Bíblia aqui fala que estavam jejuando. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. É Deus quem chama, é Deus quem separa, é Deus quem escolhe. Aleluia. E quantas vezes eu falei com Deus: Deus, se eu estou aqui e não é da tua vontade, então me tira. Porque eu não quero estar aqui pregando ou ensinando pela minha própria vontade. Porque quando é a nossa própria vontade, irmão, aí é vaidade. É um desejo do nosso coração, mas não é de Deus. Aí é vaidade. Aleluia. E é o que nós vemos hoje. Montão de seminário, montão de missionário, mas não faz nada para Deus. Fica sentadinho no banco, só dando glória. Aleluia, oh glória, aleluia, oh glória. Mas quando vê alguma coisa estranha, o medo vem. Isso não é missionário nem aqui e nem ali. Nem aqui e nem ali. Está achando que basta ter uma carteirinha, basta ter um título. Preste atenção, meus irmãos. Ser missionário não é título de homem, é título de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ser missionário não é sair por aí dando carteirada, é mão na obra. Aleluia. É a mesma coisa, tanto missionário quanto pastor, a mesma coisa. Pastor não é profissão, pastor não é para enriquecer ninguém, não é para ninguém ficar rico. Pastor é para cuidar do rebanho de Deus, e é Deus quem provê as tuas necessidades. Ninguém pode brincar de abrir igreja. Ah, me deu vontade de abrir igreja, agora eu quero ser pastor. Deu vontade de abrir igreja? Engraçado, maravilha, deu vontade. E o pior que abre, está chamando todo mundo: vamos ali que vamos abrir um trabalho. E tem um montão de desavisados que falam: se você abrir um trabalho, eu estou contigo. Se falasse comigo não, meu filho, você está enrolado. Abre em tal lugar que eu estou coladinho com você, rapaz. Tu é homem, tu é vaso. Vaso nada, é vasilha, meu irmão. Porque vaso mesmo é Deus quem chama. Está lá em Atos 9. Este é para mim um vaso escolhido. Deus falou acerca de Paulo. Este é... Ananias, vai lá, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido. Deus é quem escolhe o vaso. E se não é Deus quem escolhe, é vasilha. É verdade, meu Deus. Aleluia, glória. Aleluia.
E agora estão brincando de ser vaso. É vaso só para profetizar, né? É vaso só para entregar visão e revelação. É vaso para dar show. É vaso para poder andar, para dançar na pontinha dos pés. Esse é vaso, para sair escorregando na pista. Vaso de Deus, irmãos, apanha e não chore da glória. O vaso dele é comprometido com a palavra. É comprometido com a pregação do verdadeiro evangelho. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E aí as pessoas, infelizmente, você vive isso. Mas até quando vai isso? E até quando? Aqui, segundo a Bíblia, para a obra que eu tenho chamado. E Deus não escolhe, irmão, Deus não escolhe missionário para ficar sentado no altar. Para ficar sentado na igreja. Deus escolhe missionário para ele ir. Aleluia. Não é para ter título, não. Glória a Deus. Agora tem todo tipo de missionário. Tem missionário do bairro, tem missionário da cidade, né? Tem missionário que fica na igreja dando glória, missionário que fica só no altar. É missionário. Vamos apresentar fulano de tal, missionário tal. Aí você pergunta, você fez obra onde, filho? De vez em quando eu estou aqui, eu vou em Boacica, eu prego ali no Lagomar, eu vou ali em Rocha Leão também, eu vou assim, eu estou fazendo missão. Está fazendo missão, eu estou. Aonde, meu filho? Eu estou fazendo ali em Boacica, ali em Lagomar, no aeroporto, estou fazendo missão. Missão nada, rebelde. Que missão é essa, irmão? Que missão é essa? Quer fazer missão? Vai para o Afeganistão, sem rima. Vai para lá. Quero ver se botar ele no meio do fogo cruzar, se ele fica nada. Se ele vê um talibã, ele sai correndo. Quero ver. Aqui é muito fácil. Aleluia. Então o missionário vai e fica a bandeira do evangelho. E quando é Deus quem envia, sabe o que ele faz? Ele chega lá, fica a bandeira do evangelho, aonde não tem igreja, não tem nada, ele faz a obra e avisa: ô pastor, a paz do Senhor, manda alguém para dirigir a igreja, eu vou para onde agora, pastor? Ele não para, irmão. Ele anda rodando, não fica parado, não. Que missionário é esse, meu irmão? Eu conheci um missionário. Aleluia. Vou falar o nome dele. O nome dele é missionário Jonas, pastor Jonas. Esse homem, ele é baiano. Aleluias. Ele é baiano, mas ele foi mandado para o Piauí. E chegou no Piauí. Eu não sei agora, mas segundo me informaram, soube que era a sexta cidade mais pobre do Brasil, coisa terrível. Ele foi mandado para lá, meus irmãos, e chegou lá, ficou sozinho, ele e Deus, deixaram por lá. Mas Deus, glória, Deus viu o coração do homem. Não tinha nada, estava lá jogado lá, mas não entregou, não parou, até que Deus levantou um outro pastor em Macaé para poder assumir ele lá, para assumir ele. Aí, esse pastor, homem de Deus, aleluia, com a sua igreja, assumiu esse pastor lá. Meu irmão, a obra explodiu. Glória a Deus. Glória a Deus. Do Piauí já desceu para a Bahia. Está só espalhando. Aleluia.
Ele hoje está sorrindo, dando glória, mas já chorou muito. Carregava crente no carrinho, aquele carrinho de carregar massa. Não tinha água. As pessoas desnutridas. Deus levantou alguém para dar o socorro. Isso é fazer missão. Isso é ser missionário. Porque ser missionário com o bolso cheio é fácil. Ser missionário com dinheiro é maravilha. Quero ver ser missionário duro igual um coco. Sem nada. Era ele e a esposa. Eu nem sei se tem filho. Tem filho? Não, se tem filho também. Mas sofreram muito. Hoje estão lá, é uma bênção. E não foi abandonado, não. A igreja que assumiu ele aqui, que assumiu aqui, que assumiu ele lá, está direto lá. Está sempre levando, mandando, levando. Já está uma bênção lá. Floresceu. O local, almas se convertendo, pessoas sendo curadas, casamento acontecendo, uma maravilha. Está lá, sofreu, mas não largou o osso. Sofreu, mas continuou. A mesma coisa aqui na palavra de Deus, porque foi Deus quem escolheu. Foi Deus quem enviou, e mesmo que o homem abandone, Deus não abandona. Deus preserva, Deus conserva, porque a obra é dele. Aleluia. Mas tem um bocado aí que está por aí, se achar que esquentar, ele corre, viu? Ele pede socorro, ele volta correndo, pedir socorro. Nunca mais eu vou. Nunca mais eu vou para lá fazer missão. Que prova, que vento. Não é missionário nada, meu irmão. E a Bíblia, quando fala aqui, então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Olha só que maravilha. Então, os irmãos ali obedeceram a voz do Espírito Santo, não tiveram dúvida que era Deus que estava falando. Então, ouviram a voz. Paulo não teve nenhuma dúvida, Barnabé não teve nenhuma dúvida, os demais irmãos ali na concordância, oh aleluia, puseram as mãos sobre eles, oraram e o despediram. Agora pode ir, que Deus está mandando. E aí, meus irmãos, saíram, foi muito sofrimento, foi muito ataque, foi pedrada, apanharam, sofreram, pregaram, ensinaram, orientaram, aleluia. A alma foi crescendo, e chegou até aqui, chegou até mim, chegou até você, porque Deus levantou alguém, aleluia, para sair pelo mundo pregando o evangelho, não para ficar sentado dentro de igreja. Eita maravilha! Glória a Deus! Por isso, irmãos amados, não é julgamento não, é esclarecimento. É esclarecimento. Quando Deus chama, meus irmãos, fica tranquilo. Não se preocupe não. Deus, quando Ele chama, Ele garante. A garantia é dele. A garantia é de Deus. Não é do homem não. Aleluia. Por isso, infelizmente, existe coisa que acontece por aí, porque são pessoas que Deus não chamou. Porque quando é Deus que chama, não tem bagunça não. A coisa é séria. Porque primeiro tem que ser crente. Não basta ter vontade. A minha mãe dizia uma coisa interessante. Minha mãe dizia: vontade é uma coisa que dá e passa. Minha mãe dizia isso. Tem missionário assim que dá vontade, depois passa, não quero mais não.
É só vontade. Minha mãe dizia isso. Meu filho, vontade é uma coisa que dá e passa. Tem muito missionário assim. Dá vontade, depois passa a vontade. Eu não quero mais não. A luta é muito grande. E aí as pessoas, quando a chapa esquenta, acabou, não quer mais. É só aguardar para ver acontecer. Mas todos que Deus chamou, honrou a palavra. Honrou o chamado. Honrou, não decepcionou Deus. É a mesma coisa a questão do pastorado. Agora todo mundo é pastor. Todo mundo agora dá vontade de abrir igreja sem ordem de Deus. Mas só quer abrir igreja para ficar no replé, para dar salto mortal, plantar bananeira, rodar baiano para lá e para cá. Quer isso? Quer igreja para isso? Igreja não é para festa. Igreja não é para fazer festa, não é para fazer graça. Igreja é para pregar o evangelho, é para disciplinar os crentes, é para estruturar os crentes. Oh, aleluia! Não botar crente para dançar. Mas aí, só porque fala uma meia dúzia de língua, já acha que já pode ser pastor. Aí são um bocado de crente tonto também, que não vigia e vai atrás. E vai atrás. Meus irmãos, tomemos muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Nem toda a porta aberta foi Deus quem abriu. Deus até deixa, quer fazer, faz, meu filho. Quer fazer, faz. Deus nem pede mais. Não é isso? Mas não foi Deus que mandou. Não foi Deus que mandou. Então a pessoa tem que botar na cabeça, porque quando vai abrir um local e colocar rebanho dentro, tem que ter responsabilidade com o rebanho de Deus. Tem que ser alguém que visita as ovelhas, que ora pelas ovelhas, que tem cuidado com as ovelhas. Agora o cabra quer abrir só para ganhar dinheiro, para se dar bem. Quer abrir para poder botar trabalho de envelopinho. Tem um trabalho bom de envelope, concorrer os envelopes, fazer uma campanha. Meu irmão, em nome de Jesus, que negócio de campanha é esse? Na Bíblia não tem lugar escrito nenhum. Porque se fosse assim, Jesus ia falar bem assim, ó. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, né? E quando sobrar um tempinho, faça uma campanha. Ele não falou isso não. Quando sobrar um tempinho, faz uma campanhazinha para alegrar o povo. Mentira, Deus não manda fazer campanha nenhuma. É invenção de quem não tem responsabilidade com o evangelho. Não tem o que fazer, e vou dizer mais para os irmãos. Quando começa a fazer campanha, é porque está faltando mensagem. Quando começa a fazer campanha, é porque está faltando mensagem, está faltando ensinamento, está faltando revelação de Deus para fazer a vontade de Deus. Aí começa a fazer, igual encantador de serpente, indiano, começa a encantar o povo. E o pior é que o povo tem um bocado de povo bobo que cai nessa. Cai fácil. Mas Deus está levantando pessoas que honram o evangelho, que pregam a verdade, que têm responsabilidade. Por isso, meus irmãos amados, se Deus não te chamou ainda, fica aí, aguarde. Pastor, pastor não vai me consagrar não? Eu digo não, Deus não mandou. Pastor é muito difícil. Aí aparece aquele desavisado e fala assim: se você estivesse na minha igreja, tu já seria presbítero. O sujeito está cheio de vontade, estou indo para lá amanhã então. É Deus nesse negócio. Aí completa:
Deus está atrasando a obra na tua vida. Aí começa a contar um montão de história, não tem o que falar. Aí vai para lá, daqui a um pouco se arrepende. Ai meu Deus, por que eu fui fazer isso? Aí descobre que ser presbítero é responsabilidade. Aí descobre que ser pastor é responsabilidade. E Deus só dá responsabilidade a alguém que Ele sabe que vai dar resultado. Deus não dá responsabilidade para qualquer um, não. Só que Ele sabe que vai cumprir e vai ter responsabilidade. Aí aparecem essas pessoas desavisadas. Vem para cá que eu vou te consagrar. Vem para cá. Ih, irmão, já me chamaram até para assinar minha carteira há muitos anos atrás. Se tu tivesse comigo, eu tinha assinado a tua carteira. Eu falei, ué, como assim? Igreja agora virou empresa? Que história é essa, gente? Se você estivesse comigo, eu digo, sai fora, meu filho. Vigia. Tô nessa não. Quem me chamou foi Deus. Quando Ele quiser, Ele faz. Estou com pressa também não. Se alguém tem que ter pressa, é Deus. Se Ele não tem, eu também não tenho. Vou aguardar a vontade dEle. O negócio é não me desviar. O negócio é o céu. E tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Que Deus, irmãos, continue nos fortalecendo na fé. Para levar a obra de Deus com responsabilidade e verdade. E não deixar se levar por essas coisas que acontecem por aí, não. Tem muita gente séria no Evangelho, mas também tem muita gente brincalhona. Tem muito homem de Deus no Evangelho, mas também tem muito fanfarrão. Tem muito homem honesto no Evangelho, mas também tem muito homem mentiroso, falso. Mas Deus é fiel e vê todas as coisas. E haverá uma cobrança naquele dia. Que Deus possa nos fortalecer, nos dar sabedoria e discernimento espiritual, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia.